Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez e neste vídeo eu vou falar sobre o desenvolvimento por exemplificação. Quem gostar do vídeo, inscreva-se e deixe o seu like. Bom, para exemplificar, deve-se escrever utilizando os exemplos para o enriquecimento do texto. Entretanto, evite o uso de gírias, palavrões, preconceitos ou exemplos que sejam incoerentes com a proposta ou com a sua redação. Assim, seja coeso e coerente, para que haja uma estrutura formal, básica e bem escrita. Acima de tudo, exemplifique para convencer seu leitor. Correto? Bom, o primeiro exemplo que eu trago do desenvolvimento por exemplificação está escrito baseado no tema História da Economia do Brasil de 2022. O início da história da economia no Brasil foi marcado pelo que se chama de Brasil colonial, com uma economia basicamente extrativista. Do ponto de vista econômico, pode-se dividir a história da economia do Brasil em ciclos de acordo com a atividade econômica principal de determinados períodos. Por exemplo, ciclo do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do algodão, da borracha e do café. Bom, este parágrafo, ele tem elementos muito importantes, como por exemplo, ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, do algodão, da borracha e do café. Todos esses elementos, todos esses exemplos, que nós temos citados, fazem parte do texto. Nada está fora. Quando eu falo elementos, eu falo exemplos. Esses exemplos eles estão presentes no meu parágrafo, no meu texto. Ok? Eu jamais posso utilizar exemplos que estejam fora, que estejam completamente avessos à minha escrita, ao meu pensamento. O meu fluxo de pensamento, ele é contínuo. O meu fluxo de pensamento não pode ser confuso. Ele tem que ter coesão e tem que ter coerência. E a seleção de todas essas ideias são importantes, né? Então, quando eu seleciono as minhas ideias, eu preciso acionar esse dispositivo de pensamento que está dentro da proposta dada pela banca examinadora. Eu não posso escrever o que eu quero escrever, não é isso. Quem vai determinar o parágrafo de desenvolvimento por exemplificação é aquilo que eu escrevo, é aquilo que eu estou raciocinando, ok? Exemplo 2, tema: como lidar com a violência no mundo contemporâneo? Olha aí, é um tema com pergunta, não é isso? Vamos observar esse trecho adaptado. Apesar de abominar, por exemplo, a violência e a corrupção, deve-se compreender que ambas as transgressões são consequências dos atos pelos quais o ser humano também os comete em medidas diversas e irresponsáveis. Bom, quando eu trago exemplos bem no início do parágrafo, é claro que eu preparo o meu leitor, é claro que eu vou utilizar uma locução conjuntiva,
E neste caso aí nós temos uma locução preposicional ou prepositiva, como queiram, apesar de, não é isso? Bem no início ali, apesar de, isso me conecta com o que eu disse anteriormente. E isso me conecta com todo o parágrafo, com todos os outros parágrafos também, tá? Então tudo está ligado entre si, através de ideias, através da tese central. A tese central, ela é importante. Ela é o cérebro pensante no meu parágrafo, no meu texto. E essa tese central, ela está na introdução do meu texto. É lá onde fica o tópico frasal, onde eu sempre falo. Quando eu começo a escrever, ali começa a defesa. Ali começa a apresentação. A apresentação é o tópico frasal. E a partir dele, nós temos ideias secundárias apresentadas, implícita ou explicitamente, não é isso? Que serão desenvolvidas em seguida, ok? Então, quando eu exemplifico, eu estou convencendo. A todo momento eu convenço, num texto dissertativo argumentativo. Então, esse convencimento, ele é persistente. E você não pode fugir ao tema proposto. Porque se nós fugimos ao tema proposto, nós zeramos a nossa redação. Ok? Em outros vídeos eu falei sobre o tópico frasal, tá? De divisão. O tópico frasal de divisão, ele é bem interessante porque dá a entender que eu trago exemplos, não é isso? O que seria o tópico frasal de divisão? É nada mais nada menos do que uma exemplificação daquilo que eu vou desenvolver, não é isso? Olha só, eu falo, há 3 formas, há 2 formas, olha aí, para se defender, papapá, papapá. Então aí eu começo a exemplificar para, em seguida, nos parágrafos subsequentes, não é isso? Nesses próximos parágrafos, que são parágrafos de argumentação, no bojo deles, eu tenho essas ideias que eu falei em ordem lógico-sequencial, né? Respectivamente, não é isso? Essas ideias, elas serão desenvolvidas uma após a outra em parágrafos padrões, né? Bom, seguindo. Exemplo 3. Tema. Tempo, FUVEST 2004. De acordo com o físico alemão Albert Einstein, o tempo é uma ilusão. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, ao se ir às compras e perceber que o tempo passou. Ao se viajar e constatar que não valeu a pena esperar tanto. E ao se entreter assistindo um vídeo bem divertido. Destarte, os momentos passarão rápido, como qualquer distração. Mas o que permanecerá realmente são as boas atitudes. Eu criei esse parágrafo de exemplificação, vamos dizer assim. É um parágrafo que exemplifica, né? Esse parágrafo, por exemplificação, é um parágrafo padrão, estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Olha lá, observe. Em negrito, em todos os exemplos que eu coloco, sempre quando eu coloco por exemplo, eu coloco em negrito para que vocês possam entender o funcionamento, o encadeamento desses exemplos. E aí, nesse caso, eu não fujo quando eu digo que ir às compras é perceber o tempo que passou. Eu estou utilizando uma variedade diferente de ideias, mas que estão ligadas à proposta, tempo. A todo momento eu falo em tempo, né? Quando eu inicio com
um argumento de autoridade, né, que é o famigerado Albert Einstein, não é isso? Então ele cita e em seguida, quando eu apresento esta ideia, eu começo a desenvolver por exemplificação, ok? Exemplifico e convenço o meu leitor. Ao final eu coloquei ali destarte, que é uma conjunção, assim, digamos, rara, mas não é imprecisa. É correto escrever destarte. E aí eu finalizo, digamos, o meu parágrafo, né? Finalizo o meu parágrafo, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Teremos mais vídeos. Fui!